muitas aflições, muitas dores, passamos por muitos problemas todos os dias. Mesmo assim, podemos confiar que Jeová está do nosso lado, como uma altura protetora e também como uma grande força. Muitos de nós ficamos apavorados, ficamos às vezes perplexos ao nos deparar com situações difíceis em nossa vida. Quando você observa um gigante como este, pensa imediatamente nos seus problemas? Pensa em suas angústias? Alguns dos nossos problemas são gigantescos. Alguns deles nos fazem chorar. E muitas das nossas ansiedades atualmente nos levam ao chão. Ficou com medo desse gigante? Olha o rosto dele. Este gigante é o seu problema. Lembra do tema do discurso? Qual é o seu Golias? Vamos mencionar alguns Golias atuais. Vamos começar falando sobre a depressão. Este é um mal que tem feito com que muitos dos nossos irmãos sofram. Alguns deles fazem uso de medicamentos. E esses medicamentos acabam com o emocional e com a alegria dos nossos irmãos. Outros irmãos talvez decidem não usar medicamentos. E aí fica instável. Ora está bem, ora está mal. Ora bem-humorado, ora mal-humorado. Além da depressão atualmente, alguns passam por muitas síndromes. Já ouviu falar da síndrome do pânico? Esta, ou este, é um gigante grandioso, como se fosse o Golias. Tem feito com que muitos dos nossos irmãos percam a alegria. Sem falar de outras crises causadas pela depressão, que é a doença do século. A depressão é você sentir a dor sem saber onde. É você estar alegre e por dentro acabado. É assim a depressão. Quer ver outro Golias? A perda de um ente querido falecido. Está certo que nós acreditamos na ressurreição. Está certo que nós confiamos que vamos ver os nossos entes queridos de novo. Porém, quando nos deparamos com uma cena dessa, enterrando o próprio filho, ou alguns dos presentes aqui, que enterraram recentemente os seus pais, ou amigos queridos, isso nos faz ficar como que sem chão. Perder alguém na morte é o mesmo que ficar num quarto escuro, sem iluminação nenhuma. É assim que nós nos sentimos quando perdemos uma pessoa amada. Mas eu acredito que vou vê-la no novo mundo. Mesmo assim, é muito difícil de enfrentar este Golias. Qual outro Golias talvez tenhamos? Pode ser que eu esteja passando por um sério problema de saúde. Uma doença crônica, como o câncer. Ou pode ser que eu esteja com muitas dores nesse exato momento e mal consegui estar presente aqui hoje na reunião. Os problemas de saúde atualmente são como esse Golias. Tem deixado você muito aflito. Porque um problema de saúde nos traz dor. Um problema de saúde nos faz ter medo da morte. Mas pode ser que eu não tenha um problema de saúde crônico. Mas eu costumo fazer meus exames rotineiros. Então eu vou lá no hospital, e ao chegar no hospital, o médico diz: você tem este problema de saúde. E quando você descobre, e vai fazendo os exames, eu não estava esperando, eu tinha saúde radiante. De repente eu vou ao médico e ele diz:
eu estou com esse sério problema de saúde. Isso pode ser um Golias para nós enfrentarmos atualmente, quando nós descobrimos que estamos passando por problemas de saúde. Mas sabe o que dói também? Quando nós descobrimos que um membro de nossa família está doente. Pode ser que um pai sofra bem mais do que a própria filha. Ou o filho sofre ao ver o pai reclamando de dores uma atrás da outra. Não concorda a assistência que os problemas de saúde são como esse grandioso gigante hoje? Quem tem força? Quem tem poder para acabar com os problemas de saúde? Nenhum de nós. Então nós parecemos, vejam, pequeninos diante deste gigante. O que mais pode ser um Golias? A idade avançada. Alguns dos irmãos e dos presentes aqui já fizeram muito, trabalharam muito para Jeová, mas hoje já não conseguem fazer como antes. Acabam sendo reféns de muitos medicamentos. Ao iniciar a reunião, uma de nossas irmãs comentou que chega a tomar mais de 30 comprimidos por dia. Mesmo assim, continuam as dores de cabeça, dores nas costas, dores na articulação. Não é assim, querido idoso? Mesmo tomando os medicamentos, continua a dor. Aí eu quero fazer para Jeová. A mente quer, mas o corpo não ajuda em nada. E isto deixa também aflito. Pode ser mais um dos Golias atuais. Um outro Golias que pode estar acabando conosco hoje é os problemas familiares. Não concordam que existem hoje muitas disputas nas famílias? O casamento é uma instituição divina. Era para ser um lugar ou um refúgio de todos os problemas lá fora. Mas muitas vezes o nosso casamento, ou a minha esposa, ou o meu marido, pode ser esse gigante aqui. Eu não consigo enfrentá-lo. O que faz isso? Talvez a falta de empatia. O que mais pode fazer? Maus conselhos de outras pessoas, diferentes personalidades, podem acabar com muitos casamentos atualmente. Quantos dos nossos irmãos não sofrem dentro do próprio lar? Algumas de nossas irmãs, elas têm o marido descrente e sofrem críticas uma atrás da outra. E elas ficam como que com as mãos atadas, porque não conseguem vencer esse gigante. Aqui na assistência, nós podemos ver que temos também muitos jovenzinhos, não é? Quantos pequeninos não tem? Muitos de vocês, jovens, hoje, sofrem muita perseguição na escola. São alvo de bullying. São alvo de perseguição. São alvo também de menosprezo por parte de outros. Mas o que você fez? Nada. Somente mantém uma conduta limpa. Isso o torna diferente dos outros jovens. E por isso você é atacado vez após vez na sua escola. Você que é jovem e que está no ano escolar, tem um Golias lá? Que te critica todos os dias? Alguns dos nossos irmãos têm um trabalho secular. O seu Golias pode ser o seu chefe, o seu superior, que lhe incentiva a fazer o que é errado, a quebrar a sua integridade. O seu Golias pode ser o seu superior que diz para você ficar horas a mais, fazendo com que você perca o contato com a família, o contato com a congregação e o contato com Jeová. O seu patrão, aquele que consome o seu tempo e as suas energias, pode estar sendo hoje o seu Golias. Nós podemos mencionar vários Golias atuais, não é? Quais mais deles podem ser? Qual é o seu? Talvez sejam desejos e pensamentos inquietantes
que te levam ao cativeiro todos os dias. E que você luta, ora, lê a Bíblia, mesmo assim continua com esses pensamentos. Este pode ser o seu Golias. Todos nós aqui também já cometemos erros no passado. Estamos nos esforçando hoje para não errar mais contra Jeová. Porém, infelizmente, os nossos erros do passado podem ser um peso em nossa mente hoje. Não concordam? Nós ficamos com a consciência perturbada pelo que fizemos no passado. Mesmo o sacrifício de Jesus já tendo coberto todos os nossos erros, eu fico me culpando dia após dia. Este pode ser o seu Golias. Como será que esse drama bíblico de Davi, Golias, os soldados israelitas, o rei Saul e os familiares de Davi podem nos ajudar a enfrentar os nossos Golias atuais? Está aí com a sua Bíblia? Por favor, abra no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. O primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vamos ver alguns detalhes sobre este drama bíblico. E até pensando nos nossos Golias atuais, nós podemos imaginar assim: alguns aqui têm um único Golias. Já tem outros que têm uma família inteira de Golias. Vários problemas um atrás do outro. Vamos ver como esse drama bíblico pode nos ajudar? Vejam, por favor, aqui, o primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Vamos ver os versículos 1 a 3. E diz: E os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra. Eles se reuniram em Socó, que pertence a Judá, e acamparam entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá. E se puseram em formação de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam um monte de um lado, e os israelitas ocuparam um monte do outro lado. E o vale estava entre eles. Vamos visualizar aqui a cena? De um lado, o exército israelita. No meio, um vale. Do outro lado, acima do morro, estava o exército filisteu. Que tipo de exército era esse? Eram homens cruéis. Homens que sabiam manejar muito bem as suas armas. Enquanto os israelitas estavam tentando manejar ali o cobre para fazer as suas armas, eles já sabiam forjar o ferro. E já tinham as melhores armas. Conseguiu imaginar a guerra começando? Os israelitas de um lado, os filisteus do outro. Vamos aplicar? Não é verdade que todos os dias, quando nós acordamos, nós também não enfrentamos uma guerra? Talvez com a nossa própria imperfeição. E aí nós tomamos o café da manhã no nosso lar, fazemos oração para Jeová, consideramos o texto diário e saímos. E aí começa a guerra. Imagine um chefe de família indo para o trabalho, e aí ele sofre um acidente. E aí ele é encaminhado para o hospital. Aí ao chegar ao hospital, o médico diz: vai ter que fazer a transfusão de sangue. Começou a guerra. Ou talvez, ao sair porta fora de casa, nós nos deparamos com um mundo mau. Quanta violência existe hoje. Não muito distante. Pode ser que violência bem próximo de nós. E aí nós também temos uma luta contra os demônios, que querem nos afastar de Jeová. Conseguiu se colocar aí, entre os soldados israelitas? Entendeu que você também está em guerra? Que você também está participando de uma guerra espiritual e física nos nossos dias? E o exército filisteu era mais numeroso, mais poderoso e sabiam manejar as armas. Mas você já ouviu aquele ditado assim: tudo o que está ruim pode ficar pior? Olha o que aconteceu. Veja só o versículo 4. Então, saiu do acampamento dos filisteus um guerreiro campeão,
Seu nome era Golias, de Gate. E ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Imagine você, no meio dos soldados israelitas, e aí do outro lado sai essa criança aqui. Ficaria apavorado? Mas não é um soldado qualquer, é um gigante campeão. Viu aí que falou 6 côvados e 1 palmo de altura? É exatamente essa altura aqui, ó. 2,90 metros de altura. Alguns gigantes, algumas pessoas altas hoje, alguns que se acham altos, né? Agora perto de Golias vão ver que são bem pequenininhos. Eles são bem magros. Tem altura, mas não tem porte físico. Mas olha o tamanho de Golias. De uma extremidade da palma da mão de Golias até a outra, são 4 metros. Conseguiu ver o tamanho da mão dele? Como que aqueles soldados se sentiram nessa situação? E isso porque ele nem tinha abrido a boca ainda, hein? Depois vamos ver mais detalhes. Vejam só alguns detalhes a respeito dele. Versículos 5 e 6. Ele usava um capacete de cobre e vestia uma cota de malha com escamas de cobre. A cota de malha pesava 5.000 siclos. Ele usava caneleiras de cobre nas pernas e carregava um dardo de cobre pendurado nas costas. Conseguiu ver todos os detalhes? Estão vendo esse colete de cobre aqui? Sabe qual é o peso dele hoje? 60 quilos. Mais pesado do que a grande maioria da assistência aqui hoje. Não é que ele conseguia carregar 60 quilos. Era só o colete de cobre dele que pesava 60 quilos. Alguns irmãos aqui estão de terno. É pesado o seu terno? Consegue se movimentar normalmente, não é? O mesmo peso do seu terno era esses 60 quilos para Golias. Conseguiu imaginar a força desse homem? Ainda com todo esse armamento? Estão vendo essa lança? Vamos ver detalhes da lança? Veja o versículo 7. O cabo de madeira da sua lança parecia o cilindro dos tecelões, e a lâmina de ferro da sua lança pesava 600 siclos, e seu escudeiro ia à frente dele. Conseguiu visualizar ali a lâmina da lança dele? 7 quilos. Só o peso da lâmina. Aí nós vamos fazer uma comparação. Sabe aquela faca que você usa para cortar carne em casa? O que é mais pesado ali? O cabo ou a lâmina? O cabo. Agora vocês imaginem só. Se tinha 7 quilos só na lâmina, quanto não tinha toda essa lança? Imagina essa lança transpassando um homem. Era imenso o poder desse gigante. E aí o versículo continua agora. Viu o problema? Como você se sentiria diante dele? Aí foi o pior. Golias abriu a boca. Veja o versículo 8. Golias parou e gritou para o exército de Israel: por que vocês estão se colocando em formação de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Ao abrir a boca, como se sentiu ali os soldados? Vamos fazer uma comparação? Sabia que o seu Golias, o seu problema, a sua ferida, a sua aflição, fala todos os dias assim para você? Você é fraco. Você vai perder. Não adianta lutar comigo. Eu sou maior do que você. O seu Golias faz o mesmo que Golias fez com os soldados ali de Israel. Só que o interessante é que os israelitas também eram guerreiros, né? Eram soldados acostumados a lidar com a guerra. Eram homens que sabiam lidar com provocação. Eram homens que viram a morte de perto. Eles sabiam disso. Mas qual será que foi a reação desses soldados?
Vejam, por favor, agora o versículo 12. O versículo 11. O versículo 11 diz assim: quando Saul e todo o exército de Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram com muito medo e apavorados. E, perna para que te quero? Correram. Se você estivesse lá entre as trincheiras, entre as linhas de batalha, correria junto? Eu correria. Um gigante desse tamanho. Depois, ao final da reunião, vocês poderão ficar aqui perto dele. Eu estou me sentindo um bebezinho. E ainda ele nos intimidando. Seria natural correr. E olha que o versículo aí falou de Saul. Como que Saul foi escolhido? Lembram-se? Ele era um guerreiro alto, acima da média. Já era um excelente guerreiro. Mesmo assim, ele ficou com medo. Tamanha a força desse gigante. É assim que nós nos sentimos, então, diante dos nossos problemas. Pensou aí na sua aflição? Depressão? Perda de um ente querido? Diferentes personalidades dentro da congregação? Problemas de saúde? Perseguição? Tudo isso pode fazer com que você se sinta pequenino. Mas aí então entrou em cena algo muito importante. Vejam só a partir do versículo 20. Diz assim: Davi se levantou de manhã cedo e deixou alguém cuidando das ovelhas. Era só um pastor ele. E preparou as provisões e foi, assim como Jessé havia mandado. Quando chegou ao acampamento, o exército estava saindo ao campo de batalha, dando um grito de guerra. Davi ele tinha 3 irmãos. O seu pai pediu para ele levar alimentos para os seus irmãos, lá na guerra. E ele foi, seguiu as orientações do seu pai. E ao chegar lá, ele se deparou com um problema. Os soldados de Israel correndo para um lado e ele vindo na direção. Aí ele bateu de frente com esse problemão aqui, ó. Esse gigante. Então ele disse: o quê? Esse grandão aqui está falando mal de Jeová? Não vai falar mal de Jeová. Está amedrontando os meus irmãos e os soldados de Israel? Não, não vamos deixar isso acontecer. Aí, um dos seus irmãos se irritou com ele. O versículo 28 disse isso, que Eliabe ficou irado com Davi, porque Davi falou assim: você está correndo? Não, vamos lá, vamos enfrentar ele. Vamos fazer uma aplicação? Muitas vezes, nós temos os nossos Golias. E alguns dos Golias atuais podem ser os nossos próprios irmãos. Alguém pode ser que lhe magoou por alguma ação, ou fez algo que te deixou triste. E aí, isso pode ser como um Golias também na sua vida. Você diz assim: eu não vou mais no salão do reino para ver aquela pessoa. Ou você diz: ele vem, eu vou. Mas ele entra por um corredor, eu saio pelo outro. Vamos ilustrar isso? Imagine uma menininha pequena, bem franzina, mas bem franzina mesmo. Ela está com seu irmãozinho doente. Ela tem 10 anos, o seu irmãozinho tem 6. Só que ele é bem magrinha e o irmãozinho é bem fortinho. Então, ela começa a ver que seu irmãozinho está chorando, ela vai e carrega ele no colo e dá um remedinho e fica com ele no colo, andando para um lado e para o outro. Ela é muito magrinha para segurar aquele peso, mas ela está indo para um lado e para o outro, tentando aliviar a dor do seu irmãozinho. Aí as pessoas que estão ali à volta começam a olhar aquela menina e falam: larga essa criança, põe ela no chão, ela vai te machucar. Aí a menininha, magrinha, com muitas dores, segurando ali, sabe o que ela diz? Ele é meu irmão. Só isso já basta. O amor de irmão já nos ajuda a segurar talvez o fardo
ou o peso que os nossos irmãos colocam sobre nós. Essa não é uma bela lição? A forma como Eliabe lidou com Davi? Ele o criticou. Mesmo assim, Davi continuou. Vamos continuar aí a leitura do drama bíblico? Agora vejam o versículo 37. E Davi acrescentou: Jeová, que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: Vá, e que Jeová esteja com você. Será que Davi estava querendo se sentir bom? O super-herói? Será que ele queria que ficasse escrito assim: Davi, o homem que derrotou Golias? Não. Davi confiava em Jeová. Ele estava preocupado com o nome de Jeová e não com a reputação dele. Se nós observarmos aí no versículo, Davi ele se lembrou de como Jeová o havia ajudado antes. Sabe o seu Golias atual? O seu problema, a sua ferida? Será que em outras ocasiões, Jeová também já não te carregou pelo colo? Quantas vezes você já enfrentou problemas que você olha para trás e fala: como eu consegui superar isso? Como eu passei? A resposta é uma só: Jeová que lhe sustentou. Foi Jeová que ajudou Davi a derrotar esse leão e esse urso. E ele confiava que Jeová iria ajudá-lo a derrotar esse gigante. Foi Jeová que já lhe carregou no colo até os dias de hoje. E é Jeová que vai lhe ajudar a enfrentar o seu Golias atual. Então o rei Saul disse para Davi, para ele ir e ficar de frente a Golias. Davi confiava. Mas o que ele fez então? Ele desceu até um riacho seco e apanhou ali algumas pedras. Lembram-se quantas? 5 pedras. E ele tinha uma arma, uma funda. Sabe o que é uma funda? É uma arma de couro, assim ó, com 2 tiras grandes e uma mais larga. Você consegue imaginar Davi usando essa funda? Ele girando assim ó. Vamos meditar? Consegue ouvir o barulho da funda acima da cabeça de Davi, girando? Ele usava muito bem essa arma. Os benjaminitas, eles conseguiam com uma pedra, com uma pequena pedra, acertar um fio de cabelo a distâncias. Davi sabia utilizar essa arma. Mas ele pegou as 5 pedras porque ele confiava em Jeová. Por que afirmamos isso? Versículo 45. De frente já de Golias, Davi respondeu ao filisteu: Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome de Jeová dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Viram em quem que Davi confiava? Somente em Jeová, para derrotar esse grandioso gigante. Conseguiu se imaginar a cena? Os soldados correndo e Davi enfrentando o gigante. Aí no versículo 47, diz algo que pode nos ajudar. E todos os que estão reunidos aqui saberão que não é com espada nem com lança que Jeová salva, porque a batalha é de Jeová, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Podemos fazer uma aplicação também. Sabe o seu Golias? Sabe a sua aflição? A batalha não é sua. Leia de novo o versículo. Quando nós enfrentamos os nossos Golias de frente, o versículo diz: a batalha é de Jeová. É Jeová que luta à nossa frente. Podemos ter confiança que Jeová está como que nos protegendo quando passamos pelos nossos Golias atuais, pelas nossas aflições.
Jeová já nos carregou no passado e também nos carrega atualmente. Então Davi, ele girou a funda e arremessou. Essa funda penetrou na cabeça do gigante. Ele caiu ao chão. Davi então pegou uma espada, foi lá e o aniquilou. Cortou a sua cabeça. Conseguiu ver o tamanho de Davi perto do Golias? Olha o tamanho. Era impossível Davi vencer Golias. Mesmo assim, ele conseguiu vencer esse grandioso gigante. Nós, perto dos nossos problemas, também somos pequeninos. Mas o versículo também mencionou que a luta não é nossa, a luta é de Jeová. E quando nós perseveramos, significa que nós estamos dando exemplo a outros. Significa que nós estamos permitindo que Jeová age em nossa vida. A pedra que Davi usou é quase do tamanho dessa. Agora uma pergunta. Vocês acreditam que essa pedrinha derrubou esse gigante? Será que foi essa pedra? Não foi. Foi o Espírito de Jeová que derrubou Golias. Foi a força ativa de Jeová. Hoje nós passamos por problemas. E aí nós vamos deixar que o Espírito de Jeová também nos ajude. Não criando uma barreira entre nós e o Espírito dele. Podemos permitir que o Espírito de Jeová produza qualidades em nós como amor, alegria, autodomínio, bondade, brandura e benignidade, paz, paciência e também fé. Quando nós permitimos que o Espírito de Jeová produza isso em nós, nós nos tornamos fortes. Assim como Davi, ele confiou em Jeová, foi de frente com o seu problema, não se isolou, procurou o auxílio de Jeová. E então, veja o que pode acontecer conosco. Abram, por favor, as suas Bíblias. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, o versículo é o 10. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 10. Diz assim: assim, tenho prazer em fraquezas, em insultos, em privações, em perseguições e dificuldades. Por quê? Por Cristo. Pois quando estou fraco, então é que sou poderoso. Quem é que te faz poderoso? Quem é que te ajuda a lidar com as aflições atuais? Quem é que está lhe ajudando a perseverar em busca do novo mundo? Não é outro. É Jeová que nos ajuda a derrotar grandiosos gigantes, assim como este que estamos observando. É o Espírito de Jeová que nos faz ficar poderosos. Como podemos afirmar? Teremos agora uma próxima gravura que ilustra bem como Jeová, ele se sente em relação a nós. Está vendo aquela ovelha? Compare essa ovelha com o gigante. Não é nada. É insignificante. Você, diante das suas aflições, também é insignificante. Mas quando você está sobre os braços de Jeová, você se torna poderoso, firme e constante. Leiam só o que diz o Salmo 139. Este que é um salmo escrito por Davi, é um dos salmos mais pessoais que existem. É um relacionamento achegado entre Davi e Jeová. Davi já havia derrotado esse gigante, já tinha passado por muitos problemas, e mesmo assim Jeová o sustentou. Então ele cantou esse lindo salmo, e no versículo 5 do Salmo 139, mostra como que Jeová está. Diz assim: tu estás em volta de mim, atrás e à frente, e pões a tua mão sobre mim. Conseguiu ver a gravura? Quando estamos debaixo da mão poderosa de Jeová,
podemos ter certeza absoluta que estamos protegidos e que vamos conseguir vencer os nossos Golias atuais. Durante o discurso, conseguiu identificar qual é o seu Golias? Em palavras simples, o nosso Golias são quaisquer problemas atuais ou futuros que nos afastam de Jeová. Então, grave essa frase: não morra até que morra o seu Golias.